Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o foco é um material bem interessante sobre o livro bíblico de Dois Reis. Isso aí. Essa fonte que a gente analisou, ela descreve o livro como, assim, a continuidade da história, né? Dos reinos divididos, Israel e Judá. Exato. E é uma época, segundo a fonte, de bastante declínio, muita guerra, profecias fortes, exílios, mas também, curiosamente, de esperança. É uma mistura intensa, né? Totalmente. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar extrair as ideias centrais dessa análise sobre Dois Reis, certo? Por que esses reinos decaíram? Uhum. Qual foi o papel da fidelidade ou da infidelidade dos líderes nisso tudo e o que a gente pode tirar dessa história, né? Tanto historicamente quanto espiritualmente. Ok, vamos lá. Vamos sim. E olha, a análise coloca Dois Reis de um jeito bem claro. É uma crônica sobre as consequências das escolhas. O foco está na fidelidade, Fidelidade é o quê, exatamente? ao pacto com Deus, tanto dos reis quanto do povo. A fonte mostra como essa fidelidade, ou a falta dela, impactou direto no destino das nações. Levou ao julgamento, sim. Uhum. Mas isso é intrigante, sem apagar totalmente a promessa de restauração, de um futuro. Interessante isso. E a fonte diferencia bem os caminhos dos dois reinos, né? Sim, bastante. Israel, o reino do norte, é retratado como muito teimoso na idolatria. É o que a análise aponta. Aquela questão dos bezerros de ouro, né, que Jeroboão I instituiu, ficou como um símbolo negativo persistente. E eles ignoraram os alertas proféticos, as mensagens que vinham. Exato. A fonte diz que eles foram avisados, mas seguiram em frente, rumo à destruição mesmo. E o reino do sul, Judá? Qual o contraste que a fonte mostra? Ah, Judá é fascinante por isso. Porque, assim, eles também falharam bastante, sabe? Mas a fonte destaca momentos importantes de reforma. Tipo Ezequias e Josias? Exatamente. Reis que tentaram de verdade restaurar o culto certo, tirar as práticas pagãs, voltar para a lei, para o pacto original. Mas, pelo jeito, não foi suficiente a longo prazo, né? Por que será? A análise dá alguma pista? Olha, a análise sugere que, apesar desses esforços admiráveis, a tendência geral à desobediência foi mais forte. E também líderes que vieram depois reverteram muitas dessas mudanças. Entendi. Faltou constância, talvez. É o que parece indicar. E nesse meio tempo, nesse cenário de altos e baixos, a fonte dá um destaque legal para o profeta Eliseu. Ah, o sucessor de Elias, famoso pelos milagres. Isso. E a análise interpreta esses milagres, as curas, a comida que multiplica, até a ressurreição não só como demonstração de poder, sabe? Mas como convite de Deus à fé. Tipo, olha, mesmo nesse caos todo, eu estou aqui. Eram sinais, né? Para confiar mesmo no desespero. E como isso se conecta com o destino final dos reinos? Bom, aí a análise mostra o cumprimento dos avisos. Israel o norte, puf, cai para os assírios em 722 a.C. E a população deportada, né? O exílio. Exatamente. Deportada, dispersa. É o fim de Israel como nação independente, como a fonte descreve. Bem como os profetas tinham dito. E Judá, que durou mais tempo. Também não escapou. A fonte detalha a queda de Jerusalém para os babilônios em 586 a.C., a destruição do templo. Nossa, que deve ter sido um trauma imenso. O coração da fé deles, né? Sim. E o exílio na Babilônia é o ponto baixo da história ali em Dois Reis. Mas aí vem o ponto interessante que você mencionou. Que mesmo nesse julgamento todo, A análise ressalta que o livro não termina em desespero total. Aponta para a fidelidade de Deus que continua. Tem aquela notinha final, né? sim, do rei Joaquim sendo tratado com um pouco mais de dignidade. Lá na Babilônia é uma fagulha de esperança. Exato, uma fagulha. Então a mensagem central que a fonte tira é meio multifacetada. Vamos lá, quais seriam os pontos? Primeiro, desobediência e idolatria levam à ruína. Isso fica claro na visão da fonte. Segundo, a liderança tem um peso enorme. As escolhas dos reis afetaram todo mundo. Faz sentido. Terceiro, a justiça divina chega. Pode demorar, mas chega. E o ponto crucial. Mesmo no julgamento, no exílio, a análise vê a graça e a esperança de restauração ali, piscando. Deus continua fiel às promessas, mesmo com a falha humana.
Essa é a interpretação. A falha humana não anula o propósito divino, segundo a fonte. Então tá. Trazendo isso para gente hoje, que lições práticas essa análise sugere que Dois Reis oferece? Olha, a análise sugere algumas coisas bem atuais, eu acho. Fala da importância de manter princípios, sabe, lealdade, mesmo quando tudo pressiona contra. Uhum. Difícil, né? Muito. E também da necessidade de ouvir as vozes que chamam para a correção. Os profetas, no caso deles. Quem seriam os nossos profetas hoje, né? Boa pergunta. E talvez o mais forte, a confiança na soberania de Deus, mesmo quando parece que tudo desabou, como no exílio. Confiar que existe um plano maior. Mesmo no caos existe um propósito. É por aí. E para a gente pensar um pouco mais, a fonte termina dizendo que, mesmo no juízo mais duro, Deus parece estar sempre preparando um caminho para a redenção. Hum. E isso levanta uma questão, né? Como essa dinâmica de queda por infidelidade, mas com promessa de restauração que a gente vê em Dois Reis, como isso pode nos fazer pensar sobre outros ciclos? Ciclos de declínio e renovação em outros lugares, na história, em instituições. Ou até na nossa vida pessoal, talvez. Onde mais a gente vê essa tensão entre a consequência dos nossos atos e uma esperança que teima em não morrer? Uma pergunta excelente, sem dúvida. Ótima para a gente continuar refletindo. E com ela, a gente encerra essa nossa exploração das ideias sobre Dois Reis.